Olá, seja muito bem-vinda a um canal exclusivo para mulheres. Já que nós tem alguns homens aqui, não tem problema, amiga, mas aqui a gente vai focar a nossa vida, é um canal exclusivo para mulheres, você vai ver aqui nos comentários, que coisa mais linda que é um canal dedicado a nós mulheres e é um canal também, amiga, que outras pessoas, né, que não somente eu, mas você pode deixar aqui a sua sabedoria aqui no comentário, porque o nosso canal é um canal que faz uma comunidade linda de mulheres que se ajudam. Então, o assunto de hoje vai ser um assunto muito legal para a gente conversar sobre os 3 tipos de homens infiéis. Então aqui vocês irão comentar e eu vou falar sobre 3 tipos de homens infiéis. Claro que tem outros tipos. Se você quiser já acrescentar aqui um tipo, né, no final dessa aula acrescentar um tipo aqui para quê? Para que possamos, amiga, entender um pouco mais sobre infidelidade, que é algo que nos atravessa muito. Bem, meu nome é Jaqueline Pinto, como já disse, eu sou psicóloga, já fiz mais de 9.000 atendimentos, amiga. Então eu sei do que eu tô falando e eu vou contar um pouco disso para vocês. E já deixa já a sua inscrição, já se inscreva, já curta esse vídeo, deixa os comentários, dá uma pausa, deixa os comentários, tá bom? Já que você faz atendimento, todo dia, gente, tem lá no WhatsApp, no Instagram. Não faço mais atendimentos. Por quê? Porque eu tô dedicando exclusivamente aos treinamentos online. Então, vou deixar aqui o nosso programa queridinho, que é o programa Valorize-se. E bora começar. Bem, o que a gente tem que entender esses 3 tipos de homens infiéis? Primeiro, porque a gente precisa olhar o relacionamento com mais clareza, com mais entendimento. Então, por isso que eu trago vídeos para esclarecer esses pontos, tá bom? Outra coisa, eu vou falar sobre esses 3 tipos de homens infiéis, entretanto, não tem gênero, né? Eu posso estar falando de homens infiéis e mulheres infiéis, tá bom? Porque tanto um quanto o outro atendi no consultório. Então, isso precisa estar bem claro para você, que é o homem que está assistindo, que pode ser que seja uma mulher que é infiel, tá bom? Bora lá. Bem, vamos lá, amiga. 3 tipos. Primeiro tipo, gente, eu atendi esse tipo muito claramente, veio muito lá no consultório, tanto homem quanto mulher, que é um infiel de carteirinha. Gente, não preciso nem falar, né? Por isso que eu coloquei esse nome, infiel de carteirinha. Por quê? Amiga, presta atenção. Envie essa aula para outras mulheres, porque isso precisa estar bem claro para vocês. O homem infiel de carteirinha. Mulher, esse homem possivelmente não vai mudar. Esse tipo de homem, eu já atendi, já vi que, e não só na literatura, né, da psicologia, mas também na vida prática, né, do consultório, eu percebi isso muito claramente. Por quê? Porque é um tipo de pessoa, seja homem ou mulher, é um tipo de pessoa que tem uma mentalidade adúltera. Isso mesmo, uma mentalidade adúltera. Então, por que essa pessoa não vai mudar? Porque para ela, né, para essa pessoa, para esse homem ou mulher, né, não tem que se arrepender, não tem que mudar. Por quê? Porque eu vou falando de relatos que eu vou lembrando aqui do consultório. Essa pessoa, né, era um homem e ele dizia assim para mim: Jaque, essa questão, né, do adultério, essa questão de ser infiel, essa questão, né, de eu ter uma namorada, escuta isso, amiga, ele era casado, tá? De eu ter uma namorada, isso é muito comum, sabe, Jaque? Os meus amigos têm, meu pai tinha. Então, você vê uma mentalidade, ou seja, um tipo de pensamento, um tipo de estilo de vida, amiga, que para ele é muito comum. Então, ele não vai mudar.
possivelmente não vai mudar. Então, essa pessoa, por que ela não muda? Porque ela não vê como algo ruim. Ela vê como uma circunstância natural ter outras mulheres. Então, você que é casada, você que tá namorando, você que tá noiva, presta atenção. Se você foi traída, presta atenção dentro desse contexto. Por quê? Porque esse homem não vai mudar. Possivelmente ele não vai mudar. Para ele, não vai mudar, porque para ele é natural. Então, se ele não muda, quem vai pensar nessa possibilidade de mudança é você, amiga. Outro. 2. Esse 2, gente, é muito interessante você prestar atenção. O 2 que eu quero falar é o falso arrependido. Ai, amiga. O falso arrependido é aquele homem que, gente, presta atenção. Amiga, o falso arrependido é aquelas lágrimas de crocodilo, sabe? Que na hora que ele é pego, na hora que ele confessa a traição, ou então na hora que ele vai lá e fala sobre a traição, ou ele é descoberto, enfim, não vou entrar nisso. Mas ele é uma pessoa que ele vai ter aquelas lágrimas de crocodilo. Eu tô muito arrependido. Vai falar que tá arrependido. Ele vai falar que quer mudança. Ele vai falar que não quer te perder, que ele teve a carne ele era fraca, que ele foi te seduzido, que foi por causa de fulano, de Beltrano, que foi por causa dos amigos, que foi por causa do trabalho, que foi por causa da mulher, que foi por causa disso, aquilo, outro. Então ele vai inventar uma história mirabolante, várias e várias justificativas, e ele vai ficar lá chorando, mandando mensagem para você, com aquela cara de arrependido e prometendo mundos e fundos que agora, a partir de agora, ele vai mudar, que agora ele percebeu isso e tal, e chora mais ainda, e manda mais mensagem, traz presente, aquela coisa assim. Você fala, gente do céu, esse homem tá muito arrependido. Só que não. Ele não tá arrependido. Não é um arrependimento genuíno. É um estado de remorso. É um choro de remorso. O que é um choro de remorso? É uma pessoa que está se sentindo verdadeiramente culpada. Ele viu que te feriu. Ele viu que te magoou. Ele viu que várias pessoas foram envolvidas, que isso trouxe danos, ele realmente sente muito, ele lamenta muito por isso, ele percebe a sua tristeza, ele lamenta essa tristeza, né? Ele realmente tá se sentindo culpado. E aí, amiga, ele tá sentindo tanta questão da culpa por você estar sofrendo, e ele também tá sentindo muito medo, ele tá com receio muito grande de te perder. Atendi muito homem assim. Então, por isso que ele até ia pro consultório, porque ele tava achando que tava assim, morrendo na depressão. Porque ele tava com medo de perder. Então, medo de perder o quê, Jaque? Medo de perder, enfim, a companheira, seja namorada, seja noiva, seja esposa. Tá com medo de perder, tá com medo de perder a amante, tá com medo de perder aquilo, né, a reputação que ele conquistou. Ele tá com medo de perder, né, a fama de bom moço. Ele tá com medo de perder, ter prejuízos ali. Então, com isso, por causa desse medo de perder, ele vai fazer toda essa manobra de barganha. Ele vai barganhar com você. Olha, a partir de hoje eu só quero chegar em casa cedo. A partir de hoje o nosso amor vai mudar, a gente vai casar. Eu já vi que você é mulher da minha vida, a gente vai casar. Pode procurar o lote que a gente vai construir, e que agora mudei, eu vou largar todos os meus amigos, não vou pro futebol mais, não quero ver a rede social, e agora pronto. Aí, por que ele é um falso arrependido? Porque ele não vai manter essa postura.
Aí que tá. Ele não vai manter essa postura. Então, gente, é por isso que no curso, aqui no treinamento do programa Valorize-se, tem um curso que é um bônus, que é só para as alunas do programa Valorize, que eu falo sobre as 5 fases da traição no curso, que é o curso bônus, reconstruída após a traição. Porque nós mulheres precisamos ter esse entendimento do comportamento masculino. Então, nesse caso específico desse homem, gente, a chance da gente acreditar nesse homem é muito grande. Então, por isso que nesse treinamento, né, que é o bônus reconstruído após a traição, você vai ter esse discernimento, você vai ter mais esclarecimento sobre isso, tá bom? E o 3, que é o verdadeiro arrependimento, que é o arrependimento de um homem que realmente ele arrependeu. Ele arrependeu. Gente, já que esse homem existe? Sim, ele existe, tá bom? Esse homem, ele vai... Por que ele vai se arrepender? Porque ele já percebeu e ele tá sentindo na pele os prejuízos da traição. Então ele tá percebendo na pele, não é uma questão, não é medo de perder, ele já percebeu que perdeu. Enquanto o falso, lá o falciane lá, o falso arrependido, ele tem medo de perder, aqui, esse homem arrependido de verdade, ele já percebeu que perdeu. E dá uma dor profunda nele. Uma dor profunda. Uma dor tão profunda ao ponto de mudar. Uma dor tão profunda, um arrependimento tão genuíno que ele fala assim, olha, não consigo mais andar assim. Não consigo mais ser assim. Não dá, pra mim basta. Esse homem pra mim, eu como esse homem, pra mim basta. Eu não quero isso mais. É aquele momento em que ele acorda, é aquele momento que ele chora, mas ele não chora para você, ele chora para si mesmo. Ele chora porque ele lamenta o homem que ele foi até agora. Então ali ele cai na real, e não é por barganha, ele pode ficar ou não com você. Mas a partir desse momento em que ele foi muito ferido, ele foi assim, ele sentiu na pele essa dor e ele viu quanto que ele perdeu, quanto prejuízo que ele teve por ter por ter sido infiel, por ter quebrado essa aliança. Então ele ali naquele momento ele começa a perceber o mundo de uma forma diferente. Ele começa a perceber a realidade dele de uma forma diferente. Ele vai perceber esse namoro, ele vai perceber esse noivado, ele vai perceber esse casamento de uma forma diferente, de uma forma ao ponto dele dar valor, porque ele perdeu. Ele perdeu essa aliança quebrada, fez com que ele perdesse, até quebrasse essa mentalidade que até então não era mentalidade, né? Não é aquele tipo do que é o tipo, né, da mentalidade da adúltera. Por quê? Porque ele percebeu, enquanto que eu falei, que é o homem com a mentalidade adúltera, que para ele é normal ser infiel, normal ter várias mulheres, super normal. Mas esse aqui que eu tô falando é aquele que se arrependeu, que ele fala assim, eu não vou colocar a minha família em risco. Eu não vou colocar em risco a minha vida. Porque eu, nesse momento da minha vida, eu quero essa família, eu quero os meus filhos, eu não quero que isso aconteça. Então, nesse momento, ele tem essa realidade descortinada, né? Ele começa a perceber que tudo aquilo que ele viveu, né? Aquele romance que ele viveu, ou aquele flerte, enfim, o que ele viveu, aquela sedução, aquilo ali era apenas uma fantasia que ele não quer que venha para a sua realidade. Então ele desvincula dessa amante, ele desvincula dessa situação de uma forma com muito mais consciência. Então ele não vai fazer isso só por você, mulher. Não. Ele tá fazendo isso por ele. Porque ele quer essa família, porque ele quer os filhos, ele quer a esposa, ele quer
ele começa a valorizar depois a perda, entendeu? Então, esses são os 3 tipos. E aí você pode colocar aqui, se você quiser falar do 4º tipo, né, de homem infiel, né, de pessoa infiel, você pode colocar aqui. E caso você fale assim, já que agora isso ficou um pouco esclarecido, mas eu quero aprofundamento. Então, amiga, bora para o treinamento, né, que vou deixar aqui o link do programa Valorize-se na descrição, porque assim você vai aprofundar no curso, né, que é o bônus, que é reconstruída após a traição, tá bom? Então, já falamos sobre esses 3 tipos de homens e agora você vai pensar. Pensa, mulher, o que está acontecendo com você, né? Pensa se essa infidelidade, né? Como que ela está passando na sua vida e pense tenha mais clareza, mais entendimento, mais discernimento com relação a esse tipo de pessoa que você tem se envolvido, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.